Anderson Torres confirma que o Ministério da Justiça não tinha elementos sobre fraude nas urnas. Então, o Ministério da Justiça engloba um monte de gente, né? Polícia Federal. E assim, tinha algum indício, algum elemento real, concreto? Ele foi perguntado sobre isso. Tinha algum elemento concreto para você desconfiar das urnas? Olha, aconteceu um episódio no lugar tal, assim, assim, assado, que é suspeito e tal. Ele disse não. Tipo assim, não tinha absolutamente nada, nenhum elemento, nenhum indício, nenhum... Tem aquelas conversinhas, né? Aqueles papos furados que roda no zap, porque a minha avó votou e minha avó já morreu. O que é impossível, inclusive, de ser comprovado. Agora, realidade, um fato concreto que pudesse ser apurado, investigado, que ele pudesse colocar a Polícia Federal atrás para saber se realmente tinha alguma fraude, nada. E ele também admitiu que não tinha absolutamente nada na mão, o que já era de se esperar. Você lembra, o Anderson Torres viajou para os Estados Unidos, estava lá na Disney, segundo ele, estava na Disney, passeando com as crianças, quando estourou o 8 de janeiro. E aí ele soube que estava com um mandado de prisão. Por quê? Porque fugiu, que foi embora lá para não deixar o circo pegar fogo e ele está longe, né? Ele ficou tão transtornado porque ele descobriu que tinha um mandado de prisão contra ele, onde já se viu, perdeu até o celular, né? Nem sabia que o celular seria um negócio tão importante assim para uma investigação policial. Ele quase não sabe, não entende, ele não é o delegado da Polícia Federal, né? Ele não entende dessas importâncias, mas ficou transtornado, doidão, sei lá, perdeu o celular, coitado, né? Ele forneceu as senhas para acessar a nuvem. Mas é aquele detalhe, né? Quando você apaga as coisas do celular, também apaga da nuvem. Só fica na nuvem aquele que está no celular. Então, não adianta muita coisa você fornecer a senha da nuvem se você não fornece a senha do aparelho. E o aparelho? Por quê? O aparelho pode ser rastreado, pode ser inclusive recuperado o que foi deletado, diferentemente do que acontece na nuvem. Então, mas assim, coitado, tadinho dele, ficou transtornado com a ordem de prisão do Xandão e aí perdeu o celular, né? E pior, ainda jogou nas costas do número 2 dele, na Secretaria de Segurança, a culpa pelo 8 de janeiro, porque ele disse que deixou um planejamento detalhado, uma preparação muito boa para enfrentar os protestos de 8 de janeiro que já estavam marcados quando ele viajou para os Estados Unidos. Detalhe, a gente já sabe, porque a investigação já mostrou que eles colocaram policiais inexperientes, policiais que acabaram de entrar na polícia, não tinham treinamento de distúrbio, jovem, né? Convocaram gente assim, sem a menor condição, o menor preparo para enfrentar uma manifestação e colocaram essas pessoas, esses policiais lá na linha de frente. Obviamente que ia dar no que deu, né? Só que ele diz o seguinte, olha, Torres fala em falha muito grave no cumprimento do protocolo durante o 8 de janeiro, ou seja, jogou mesmo aos leões o cara que ficou no lugar dele como número 2 e assumiu a secretaria naquele período que ele estava distante. Tirou dele da reta, botou na reta do cara que era o vice dele na Secretaria de Segurança Pública. Covardia pura, mas é o que dizem dos bolsonaristas, né? Eles também não carregam ferido, não. Se precisar deixar alguém pelo caminho, a gente já viu que eles deixam. Torres diz que minuta do golpe é minuta do Google e tinha erros de concordância. Nem me lembrava. O que acontece? Na casa dele, quando deu busca e apreensão, a Polícia Federal encontrou uma das minutas do golpe. Tinha mais de uma, você se lembra. Uma das minutas do golpe. E aí o que ele falou? Deixaram isso aí na minha mesa. E aí eu ia jogar fora. Mas assim, você vê como o cara é civilizado, né? Ele podia fazer uma bolinha de papel e jogar na lata do lixo. Mas ele falou, não, eu vou destruir esse papel, vou reciclar, vou fazer um papel novo, vou fazer alguma coisa, sei lá. Né? Ele preferiu levar o documento para casa para destruir, porém não destruiu. E a polícia foi lá e encontrou a minuta do golpe na casa do Anderson Torres. Mas aí ele diz o seguinte, não, era a minuta do Google, porque estava circulando para todo lado. Né? Foi um dos que recebi e tal. Mas não sei receber de quem. Ele fala, não sei quem fez, não sei quem fez, não sei quem mandou fazer, diz Anderson Torres sobre a minuta golpista. Apesar do documento estar na casa dele, vou repetir, na casa dele. Ele disse que não sabia nem quem fez, nem quem mandou fazer, nem como é que foi parar ali. Sabe, assim, você pega um casal de adúlteros ali em pleno ato e aí ele olha e fala assim, nossa, como é que essa mulher veio parar aqui embaixo? Então, foi mais ou menos o que disse Anderson Torres diante dos juízes, né?
E aí depois, juiz por quê? Porque tava o Fux e estava o Xandão, tava os dois lá da primeira turma de novo, né? Ontem o Fux também estava e hoje ele participou de novo. Na sequência, quem foi falar foi o Augusto Heleno. E aí detalhe, né? O Helenão ficou em silêncio. Ele já tinha ficado em silêncio lá diante da Polícia Federal, ficou em silêncio de novo, só respondeu as perguntas dos advogados. É outro que agia, falava como um leão valente, dá murro na mesa, vamos virar a mesa, porque não sei o que tem que fazer, tem que acontecer. Não teve nem coragem de responder as perguntas do Alexandre de Moraes, tá? Ele já avisou logo de cara que ele ia fazer uso parcial do direito dele ao silêncio. Por que parcial? Porque ele não ia responder as perguntas do Alexandre de Moraes, mas do advogado dele, que estava combinadinho, esse sim ele ia responder. Mas você vai ver, estava combinadinho peronomútil também, viu? Ó, General Heleno. General Heleno fica calado em perguntas de Moraes e só responde o advogado, conforme eu acabei de te contar aqui. Augusto Heleno diz que não havia clima para usar a ABIN, que era a Agência Brasileira de Inteligência, na produção de relatórios contra as urnas, porque ele foi perguntado justamente se a ABIN estava fazendo alguma coisa. Se tivesse, não tem nada que fazer, porque a ABIN não cuida de urna, não cuida de eleição, quem cuida de eleição é a Justiça Eleitoral. E aí ele meio que cometeu um ato falho. Ele podia falar, não tinha, não fizemos, mas ele falou, pô, não havia clima, né? Então assim, deixou no ar aquela ideia assim, querer a gente queria, mas não rolava, não dava certo porque não tinha os elementos necessários para a gente fazer. Então assim, ele admite, sem perceber, que querer ele queria, mas que, segundo ele, não havia clima para fazer isso. General Heleno diz que o termo virada de mesa foi usado em sentido figurado. Naquela reunião ministerial de julho de 2022, que ele fala, se tiver que dar soco na mesa é agora, se tiver que virar a mesa é agora, porque se depois eles vão ganhar a eleição e aí babau. Aí não dá pra gente fazer mais nada. Ele disse isso gravado, com câmera na cara, com a plaquinha com o nome dele na frente, tudo bonitinho, provado. Aí perguntaram, o que o senhor quis dizer com virada de mesa? Aí ele, na maior cara de lenha da face da terra, disse, não, eu não quis dizer que virada de mesa era uma virada de mesa mesmo, sabe? Foi no sentido figurado, né? Eu estava querendo dizer, temos que tomar alguma providência eleitoral aqui na campanha e tal, mas no fundo, eu não estava dizendo para a gente virar a mesa da eleição. Mas o senhor usou o termo virada de mesa, tem que virar a mesa. Mas, sei lá, podia ser uma mesa de centro, aí claro, eu que estou acrescentando aqui, né? Podia ser uma mesa de centro, uma mesinha de canto, uma mesa de cabeceira, mas não era uma virada de mesa, assim, né? Que ele disse que foi no sentido figurado, ele disse mesmo, o resto é claro que é uma alegoria que eu estou colocando aqui agora. Advogado dá bronca em Augusto Heleno. A pergunta é só sim ou não, desculpa. Essa é a parte engraçada, a parte cômica, uma das partes cômicas do dia desse julgamento, né? Porque é o seguinte, chegou, como ele só respondeu as perguntas dos advogados, então a gente sabia que já estava tudo combinadinho. O advogado pergunta um negócio que é de interesse da defesa, aí ele responde. O advogado pergunta outra, ele responde, e aí ficou nessa. Chegou uma hora que o advogado falou, olha, agora a gente vai partir para o sim ou não. Eu pergunto se eu respondo sim ou não. E adivinha, o general Heleno respondia, falava em cima, e o advogado falava, não, eu quero só que o senhor responda sim ou não. E ele não respondia só sim ou não, ele continuava falando. Então ele chegou a levar uma bronca do advogado, tipo, pô, você está prejudicando meu trabalho aqui, eu estou te defendendo, você não está me ajudando a te ajudar, Heleno. Me ajuda a te ajudar, só responde sim ou não, por favor, sabe? Pegou até mal. Enfim, mas o Augusto Heleno, o que ele disse? Não havia clima, não foi nada, virada de mesa não era bem uma virada de mesa, né? Perguntou sobre a agenda, aquela agendinha que o Augusto Heleno anotou. O plano, o caminho do golpe direitinho. Contestar as urnas, fazer lei não sei o quê, fazer lei não sei o quê. Ele disse que era uma agenda onde ele anotava as coisas do interesse dele. Ou seja, ele estava com interesse em dar um golpe, então, porque aquilo lá era a descrição de um golpe de Estado, né? E se ele anotava coisas do interesse dele, ele estava interessado em dar um golpe. Você está precisando de uma renda extra, um trabalho diferente, um trabalho online, no computador ou no celular, que você não tenha que dedicar carga horária obrigatória de trabalho, que você não tenha que ir da sua casa até o local de trabalho, que você não tenha que ficar na escala 6x1. Então,
Existem inúmeras maneiras nas redes aí, na internet, para você ganhar dinheiro trabalhando online. Inúmeras oportunidades de várias profissões diferentes. A questão é que você precisa saber o que fazer e você precisa saber o que você precisa ter de conhecimento para participar dessas oportunidades. Existe uma escola de negócios digitais que vai te ensinar exatamente isso. O que você precisa saber para participar das oportunidades e qual é o conhecimento profissional que você precisa ter. Aqui na descrição do vídeo você vai ver que tem o primeirão link em cima aqui, você vai abrir um chat, vai conversar com o Clayson e ele vai te explicar tudo que você precisa saber. É só para quem realmente está interessado nisso. Não é oportunidade de emprego, é oportunidade de aprender a encontrar esses empregos, tá bom? E ó, 7 dias grátis. Depois você decide se vale a pena ou não para você. Link na descrição, o primeiro de todos.